A nossa conversa hoje, em 9 minutos, tem um pouco a ver com os nós que travam ainda o Espírito Santo e mesmo o afastam do que muitos consideram a sua verdadeira vocação, uma economia de serviços, onde, por exemplo, a logística e o transporte intermodal seriam elementos diferenciadores que poderiam proporcionar extrema competitividade a um estado privilegiadamente localizado na costa brasileira, como porta ao mar de toda uma produção que vai até, se seguir mesmo, vai até o Peru. Então nós vamos conversar aqui com um especialista, ele é especialista em educação e gestão de trânsito, é muito conhecido do Capixaba pela sua trajetória na vida pública, mas é também um expert em logística. Vamos conversar com Mário Natali, hoje em 9 minutos. Mário, é prazer tê-lo aqui, muito grande, depois de tanto tempo sem te ver, depois que você saiu um pouco da cena pública e está em outras áreas, você agora é um superintendente do Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas e Logísticas do Espírito Santo. Ou seja, continua nadando na mesma praia, né? Prazer é meu, Eustáquio. Estamos aqui à sua disposição. Quando falamos em logística, estamos falando em vias aéreas, estamos falando em estrutura de armazenagem, modos de circulação, recursos que permitem o deslocamento de matérias, de mercadorias e produtos no tempo previstos, né? Como é que a gente pode falar de um estado que tem dois eixos, dois macro-eixos desenhados há 40, 50 anos, ainda os mesmos, com a frota que deve ter crescido 1000% desde então? Pois é uma coisa muito paradoxal, né? Se por um lado nós temos uma vocação logística muito forte no Espírito Santo, em face da localização, né, dos portos que aqui existem, de estar envolvido numa área física a 1000 quilômetros da região sul do país, a 1000 quilômetros da região oeste do país, centro-oeste, e a 1000 quilômetros do nordeste, nós temos também, por outro lado, uma realidade de transporte que tem gargalos gravíssimos, desde a infraestrutura de vias de acesso, até a falta de opções de modais para que ele tenha uma performance melhor. Então, eu sei que digamos assim, é meio que falar em corda em casa de enforcado. Poxa, mas nós continuamos ainda com essa fixação no rodoviarismo, né? O Brasil, ainda hoje, Eustáquio, por falta de um transporte ferroviário digno e compatível, na verdade, esqueceram a matriz de transporte ferroviário e só agora há nuances de voltar a funcionar, até porque a bitola do transporte ferroviário é muito ruim, é incompatível com esse crescimento. O Brasil continua tendo no transporte rodoviário a sua melhor matriz, com 62% de toda a carga transportada. Sempre se diz, o caminhão vai aonde outro meio de transporte não vai. Infelizmente, no caso do Espírito Santo, que nós temos uma vocação aí, o mar às nossas portas, né? Nem a cabotagem é feita. Aliás, no Brasil é assim, infelizmente. E fica o transporte rodoviário enfrentando uma malha viária da década de 70, muitos até da década anterior, e você com equipamento moderno que outrora era de 16 toneladas, transportava até 16, hoje transporta 40, 50 até 70 toneladas. Então essa realidade é um problema gravíssimo, isso transforma o transporte perigoso, transporte pouco competitivo, né? E os nossos concorrentes de outros estados, como Camaçari, Porto do Suape, Porto da Sul e até Itaguaí, no Rio de Janeiro, têm uma performance sempre mais crescente. Nós precisamos mudar isso. Agora, é viável a intermodalidade, né? A multimodalidade, você combinar os modais? É viável. Você botar, por exemplo, a ferrovia para as longas distâncias, o carro para poder fazer o terminal. Eustáquio, o empresário de transporte rodoviário de carga, ele torce muito para que o Espírito Santo tenha um transporte ferroviário bom, como se diz que deve haver uma malha agora ligando Vitória ao Rio de Janeiro, ou pelo menos até Campos, que nós tenhamos um aeroporto com as mínimas condições para nos ofertar a capacidade de receber e expedir cargas,
e principalmente os nossos portos, um padrão de conduta que nós possamos receber navios, pelo menos Panamax. Pelo menos, né? Porque o mundo já está abandonando o Panamax. O mundo já está abandonando. Pelo menos. Nossos navios hoje têm, me parece que são 242 metros. São navios que deixaram de ser transatlânticos. Hoje se fala em 300 metros para cima. Então, quando se fala necessidade de porto de água profunda, é porque nossa competitividade está num momento extremamente perigoso. Nós precisamos melhorar isso, porque hoje nós temos o transporte de contêineres aqui no Porto de Capuaba, né, com vamos dizer assim, uma capacidade de carga discutível em face da profundidade da Bahia, que hoje dá 9,8, nem 10 metros chega. E eu acho que esse esforço hoje da Codesa, de se levar a 12,8, quiçá 14 metros, era o grande sonho de que fosse 14 metros, seria fundamental. Nós temos problemas na Bahia, por exemplo, de derrocagem, e parece que são 130 obstáculos naturais de pedra a tirar. Nós temos problemas graves de sinalização, que há pouco a Codesa conseguiu, com muito esforço até do governo federal, é bom que se diga, sinalizar, e agora deve ser removido para que haja a derrocagem, e todo esse trabalho é porque o porto possa ser competitivo, porque é por ali que nós temos as nossas importações, nossas exportações, e nós temos outros problemas graves, o fim do Fundap, ou pelo menos o fim não, mas pelo menos a quebra da conduta dele, né? Isso tudo traz preocupações para o segmento e para a economia. Aqui para nós, essa questão do Porto de Vitória aí não tá cheirando a enxugação de gelo, não? Olha, Eustáquio, eu acho o seguinte... Nós estamos falando de navio, você falou de Panamax, Natália, nós estamos falando de navio pós-Panamax. É verdade. O Panamax já está superado. Na verdade, o porto hoje, o conceito de porto, tem que ser no mínimo 25 metros. 25 metros, como do Eike Batista, né? Como do Eike Batista, que está aqui a 340 quilômetros. Vai ser o grande porto do Espírito Santo. Mas eu tenho esperança que o de Presidente Kennedy, o Porto Indústria de Presidente Kennedy venha cobrir esta lacuna, e queira Deus, Eustáquio, que essa proposta do Porto de Água Profunda, que se discute, Serra, Vila Velha, Aracruz ou coisa que o valha, seja uma verdade. Embora ele deve sair daqui a 10 anos. Nós vamos ficar com esse ato aí. Nós precisamos superar isso. Em 9 minutos hoje falamos com Mário Natália, especialista em educação e gestão de trânsito, especialista em logística e transporte de cargas. Voltamos já. Voltamos com 9 minutos, que traz hoje o especialista em transporte de cargas, logística, educação e gestão de trânsito, Mário Natália. Mário, a gente estava falando a respeito de porto. No bloco anterior, você falou com essa expectativa do porto de águas profundas aqui na Grande Vitória, né? Até aqui parece que as indicações de maior viabilidade são em Vila Velha, né? A gente espera que a racionalidade econômica prevaleça sobre a intriga política, né? Porque a gente já perdeu muito no passado com isso. As vaidades sejam deixadas de lado. A gente pensa em favor do crescimento do Estado. Vou usar um velho refrão, acima de tudo, Espírito Santo, né? Mas cá embaixo as vaidades. Agora, eu quero insistir um pouco nessa questão do Porto de Vitória, porque me causa surpresa. Tem certas instituições que parece que existem. Quando você vai discutir a finalidade que fez elas surgirem, não existe mais aquela finalidade, mas elas continuam existindo, já atendendo aos outros interesses. Não vou citar especificamente o Porto de Vitória, que eu não conheço a realidade, mas eu conheço órgãos aqui que já perderam a finalidade pela qual foram criados e continuam existindo para abrigar uma corporação. Agora, no caso do Porto de Vitória, quando o navio já está deixando o padrão Panamax, que é esse de 240 metros, de capacidade 12, para cima de 12 metros, né? E partindo para esses portos, nós estamos insistindo com isso, com um porto que é ineficaz economicamente, que separa o mar da cidade e que seria muito melhor apropriado pela cidade se fosse destinado a outras funções urbanas. Isso eu estou querendo só expressar. Na verdade, o meu papel aqui é perguntar uma teoria que eu não resisto a opinar também, desculpa. Mas veja bem, o setor empresarial e o próprio governo do Estado, eu acho que até essa realidade ou esse tributo tem que ser colocado. O governador Casagrande e o empresariado capixaba está muito preocupado. Nós temos discutido muito a eficiência portuária. Isso é discutido diariamente. E eu, por
eu tenho o privilégio de participar dessa equipe que está discutindo essa gestão. Há uma preocupação muito grande para que nós tenhamos respostas mais rápidas nesse tipo de atividade, principalmente em containers. E há uma discussão do governo de se tentar, junto ao Porto de Tubarão, aquela área, uma resposta mais rápida no atendimento à área exatamente de transporte de containers, que é um setor muito palpitante da nossa economia. Bom, eu penso, sinceramente, que o nosso Porto de Vitória, se bem tratado, ele tem condições de uma sobrevida de uns 10, 12 anos aí. 10, 12 anos, até 20 anos, mas... Com essa derrocagem, com essa dragagem... Perfeitamente, com muito esforço. A presidente Dilma está tentando... E ele vai receber navio de que calagem? Navio de que calagem que ele vai receber? Eu acho... Com meia carga, né? Nem sempre a carga. Porque nós... Tem um detalhe, né, Eustáquio? O Porto de Vitória, ele trabalha com a maré, só na maré alta. Às vezes ele trabalha não, com 2 horas. É duro dizer isso, mas é a verdade. Depende da maré também. Eu vi especialistas falando isso. Eu não estou discutindo gestão de porto, Sim. se é Codesa, se porto privado ou coisa que vale. Nós temos uma realidade física que precisa ser discutido e nós temos que buscar soluções através de um porto de água profunda. Queira Deus, eu continuo dizendo, que ele saia, que seja definido, que seja na Serra, em Vila Velha, seja onde for, mas que nós tenhamos um porto em condições de competir com Suape, com Itaguaí, né? Paranaguá, que hoje é o porto, é o padrão hoje, se fala muito bem do Paranaguá, Camaçari e Porto de Açu, que está a pouco mais de 300 quilômetros daqui. Agora, é bom lembrar, Eustáquio, que também o cenário não é tão dantesco assim, não. Há lembranças, há esperanças. Nós temos aí o porto holandês tentando chegar em Presidente Kennedy, né? Nós temos um esforço muito bonito da Fibria, através do Portocel, um trabalho muito bonito. O Espírito Santo, ele é muito olhado pela natureza e nós temos saídas. Eu acho, particularmente, que a entrada do Porto de Vitória, ela realmente é estreita fisicamente, ela tem um obstáculo natural, né? Nós temos que pensar uma alternativa, porque nós vamos ter, eu acho que a vida... A gente devia discutir qual a melhor função, onde ele otimiza melhor aproveitamento dele, né? Exato. Eu acho que se virasse... Pensar, inclusive, a forma de otimizar e tentar cair a puta área. Eu acho que a melhor otimização era descobrir... Agora, o transporte rodoviário de carga, do qual eu faço parte, minha área não é porto, na verdade, no final, carreia para essa área, porque nós transportamos... Vocês estão estrangulados para sair do porto ali, não estão, não? Hein? Como é que vocês saem ali pelo sul? O Porto de Vitória, que hoje, inclusive, nós estamos recebendo mais uma extensão de berço, ali 101, com 430 metros, ele precisa de uma saída digna, que o governo do Estado está preocupado e, em caráter emergencial, vai se criar o Portal do Príncipe, que outrora chamar-se-ia Portal Sul. Nós temos um problema, um gargalo físico muito grave, porque você também não pode, Eustáquio, você está restringindo o uso do transporte rodoviário de carga quando ele é o único em ação numa cidade. Infelizmente, nós temos uma cidade que tem indústria dentro dela, ou felizmente, não sei, que nós precisamos ter um horário para que a cidade seja abastecida e que o nosso porto tenha as operações garantidas. Olha que eu não estou falando aqui num caso tão grave quanto o de Vitória, que é o caso de Capuaba. Capuaba, você tem uma chegada em Capuaba, que eu chamo, num linguajar até muito irônico, eu chamo a faixa de Gaza. A entrada de Aribiri para Capuaba é uma coisa de louco, sabe? A via não tem sinalização, é estreita, não há área de aguardo, nós não temos retroárea, e isso reflete na capacidade do operador logístico em agir em tempo e hora, porque logística trabalha com prazos. Claro. Trabalha com prazos, com entrega, desde a distribuição até a entrega ao consumidor. E as multas do embarcador são muito altas. Embarcador, dos operadores logísticos. O operador logístico é trabalhar onde ele tem a consciência de que o contêiner é tirado a tempo e a hora no horário certo, o transportador tem essas dificuldades também. Então, tudo isso tem que ser discutido, inclusive a própria gestão do porto. Não só o público, mas o privado também, o TBV. Essa é a verdade. Na verdade, o que você está dizendo é que tudo que falta em Capuaba também falta em Vitória. Perfeitamente. Né? Então, vamos torcer, né?
Vamos torcer para que... Bom, vamos fazer o seguinte, nosso tempo chegou ao fim e eu quero continuar, como você percebeu, meu querido telespectador, essa conversa não pode parar aqui, nós temos que tirar mais alguma coisa de Mário Natali e eu convido você a estar conosco no 9 Minutos de amanhã, quando a gente estará dando prosseguimento a essa conversa com esse especialista. Esse homem tem muitos anos de vivência nessa área do trânsito, especificamente de trânsito, até porque é de trânsito que a gente vai tratar amanhã em 9 minutos. Até já, então.